Boa noite, companheirada. Estamos começando mais uma edição do nosso Conversa Boa. Enganchou aqui, mas vocês já sabem, é a nossa programação de todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. Enquanto está entrando aqui os primeiros amigos, eu vou salvando aqui um comentário, fixando aqui um comentário, tá? Para quem não segue ainda o nosso perfil e quem não segue também o perfil do nosso amigo João Martins Neto, tá? Bem rapidinho, vou deixar fixado aqui esse comentário. Enquanto o nosso amigo João Martins Neto entra aqui com a gente. Salvando aqui e já fixando o comentário aqui, já fixei, já vou dividir. Olá, meu camarada. Boa Boa noite. noite. 18 horas aqui no Brasil, em ponto. 22 horas aí em Lisboa, não é isso? Em ponto também aqui. Olha só, fixei esse comentário aqui, Martins, e peço, né, aos amigos que já estão ingressando aqui na live, aqueles que me seguem e não seguem você ainda, que o façam. E da mesma forma, aqueles que te seguem e não seguem o nosso trabalho ainda, que também possam fazer, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse encontro aqui que a gente realiza todas as terças-feiras, que é a nossa Conversa Boa. Já temos aqui algumas pessoas, a Carol, M. Gatinha, Daniela, Marta Santo, Arthur Vinícius, Líbia Cecília, Paula, Rainá Rodrigues, que é uma artista muito querida de Fortaleza, aqui nossa capital, e o Daniel. Então eu queria que você desse seu primeiro boa noite e uma saudação para toda essa companheirada. Boa noite, Jairo, novamente. Boa noite aos colegas, aos ouvintes que já estão aqui na nossa sala, né, para mais uma conversa boa. E que essa conversa boa dessa semana, como todas as outras, seja muito prazerosa no sentido da gente aprender, da gente debater, da gente discutir questões relacionadas ao Ceará, questões relacionadas ao nosso Nordeste, questões relacionadas ao Brasil, ao mundo, e que a gente possa fazer essa troca nessa maneira que a gente sempre tá fazendo de quê? De um bate-papo construtivo e mais do que isso, que ele seja informativo. Informativo no sentido que a gente traz a novidade, a gente traz o tema e a partir dessa novidade, desse tema, a gente faz algumas incursões pela prática e por alguns teóricos que estão falando sobre esse tema. Essa semana aqui a gente está nessa expectativa, porque também aqui com o Covid faz uma semana que nós temos menos de 200 casos por dia, passamos um perrengue também grande aqui, depois de abrir e depois de alguns é, focos limitados na área metropolitana de Lisboa e também em Lisboa, e faz uma semana que nós temos menos de 100 casos por dia, e hoje nós tivemos 120 casos, de ontem para hoje, né? Isso demonstra o quê? Que a gente está ainda nessa tentativa de controlar essa pandemia. Não acabou ainda, minha gente. É bom que a gente fique bem claro isso, ou seja, a pandemia, o coronavírus ainda não acabou. Não, apesar do anúncio hoje da vacina soviética, da União Soviética, ainda falta algumas comprovações, ainda falta principalmente a produção dessa vacina em massa para que ela possa ser disponibilizada para todos nós e que nós possamos realmente ter essa vacina. A gente fala isso porque é o seguinte, porque a gente é otimista com o pé no chão. Não, a gente não é aquele otimista sonhador que acha que já está tudo resolvido e que já está tudo pronto. Não, é importante a gente ter a cautela da ciência. A ciência, às vezes, parece-nos muito lenta, mas é porque as pessoas precisam checar, as pessoas precisam de uma cautela, as pessoas precisam de um tempo
para ver se realmente aquilo tem efetividade. Porque se não tiver efetividade, geralmente as pessoas abandonam aquele caminho. Por quê? Porque se você prossegue naquele caminho, você vai perder mais tempo, você vai perder mais dinheiro e você vai colocar, principalmente na área da saúde, vidas em risco. Então a gente está nesse otimismo de pé no chão hoje por essa notícia da vacina da União Soviética, esperançoso também com a vacina de Oxford e esperançoso também com a vacina da China. Ou seja, tem vários centros de excelência mundial que estão debatendo e que estão estudando isso e que a gente espera que realmente tenhamos uma boa notícia para isso. Aqui também nós estamos num período de férias, o mês de agosto é o período de férias no hemisfério norte, né? E todo um protocolo para se ir à praia, para voltar aos hotéis, para se ir aos parques, para se relacionar, para a questão dos bares, tem todo um protocolo para isso. E a gente aqui mesmo tendo tomado todas as precauções possíveis, quando foi em março, ter sido feita uma quarentena, digamos assim, muito exitosa, que nós tivemos picos de 75% das pessoas dentro das suas casas. 70%, a média aqui foi entre 68%, 70%, 75%. Nessa nossa retomada, ainda há todo esse cuidado e há todo essa preocupação para que a economia e a vida andem em paralelo, mas que possa sim não ter muito retrocesso, porque também aqui a gente, mesmo fazendo tudo isso, a gente espera também uma segunda volta. Ah, Martins, e se não vier, como a gente chama aqui uma segunda volta, né? E se não vier essa segunda volta? Excelente. Como foi também no início, por que mandar as pessoas para casa? Por que mandar as pessoas para casa? Para exatamente não sufocar o sistema de saúde público. Graças a Deus que não foi sufocado o sistema de saúde público aqui, pelo menos em Portugal. Ou seja, para vocês terem uma ideia, hoje, a data de hoje. Deixa eu só pegar o dado aqui que eu estava olhando antes de ver. Nós temos 365 casos de Covid-19 que estão internados. E nós temos mais 35 pessoas, desses 365, obviamente, nós temos 35 pessoas nas unidades de cuidados intensivos, que são as nossas UTIs aí. Né? Então, pelo planejamento, pela uma preocupação, pelo envolvimento da comunidade, do cidadão, nós estamos com esses dados. Você também pode me questionar. Mas, João, no Brasil nós temos 210 milhões de pessoas. Aí vocês têm cerca de 10 milhões, 11 milhões de pessoas. Concordo com você. Mas a preocupação com o vírus e a preparação, juntamente com o planejamento para a gente se proteger e de não sufocar o sistema de saúde, é universal, é o mesmo. É o Mas, mesmo princípio. Martins, você pode fazer o malabarismo que quiser, a comparação proporcional que quiser. O Brasil é o país que tem proporcionalmente o maior número de mortos no mundo. Se a população de Portugal multiplica 20 vezes, você pode multiplicar a quantidade de mortos pelo mesmo valor que a gente vai continuar perdendo, infelizmente. Deixa eu fazer um registro aqui, a Paloma que está aqui, o Jorge. Não sei se você lembra, o Renato Jorge, não sei se você lembra que na nossa última conversa boa, eu falei que o Jorge é um amigo nosso lá do Líbano. E aí eu falei com ele tem 28 parentes que moram lá no Líbano. Infelizmente, um chegou a óbito, tem outros que estão feridos, inclusive gravemente. Então, a gente se solidariza aqui com o Renato Jorge. Deseja tudo que pelo menos, os males sejam os menores possíveis para a tua família, meu irmão. Obrigado por sempre estar aqui com a gente. Dayana, Valeu, Jorge, força. Inês, Robinho,
Renata Araújo, Isabela Andrade, Isa Alves, Juan Vitória, Rosângela Pinheiro, pessoal da A3 Móveis Colchões, aqui tem a Ana Georgia, o Robinho, o pessoal ali do Castelão, do nosso antigo Mata Galinha, ali na Boa Vista. Aqui a Hariane Birim, nossa amiga de Guaramiranga, Carliana, Camille Vivi Oficial, Dri Rocha, Má Santos, Juana Vitória, Maria Clara. O Renato Jorge diz: olá, boa noite, obrigado pela força. Entrou aqui também o nosso amigo Laidson Alves, advogado aqui de Pacoti, no Ceará. Martins, para contextualizar um pouquinho o que você falou, falar os números do Brasil e de Portugal, né? Perfeito. Brasil, nesse momento, com 3.068.138 casos confirmados, com 102.034 mortos. Portugal, rapidinho, Portugal, nesse momento, com 52.945 infectados, 1.761 óbitos. De ontem para hoje, tivemos 3 óbitos em Portugal. E de ontem para hoje, nós tivemos 703 óbitos no Brasil. Estarrecedores esses números, mas aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade, porque mesmo aquelas pessoas que obedeceram à quarentena, o isolamento social, nesse momento estão de alguma forma começando a quebrar, começando a se locomover, até para também um respiro na sua saúde mental. Então, o fluxo de pessoas hoje no Brasil é muito grande já nas ruas. E o que a gente vê é a precaução com o uso da máscara, que majoritariamente as pessoas utilizam, inclusive porque alguns estados, alguns municípios já estão atuando no sentido até da punição, e também o álcool em gel. Então, eu queria te perguntar de forma sucinta, Martins, aí em Lisboa, como é que você está vendo? A vida já voltou completamente ao normal? As pessoas, certo que é esse novo normal, mas as pessoas já criaram coragem realmente para sair de casa, todas elas? Não, Jairo. A gente também tem a mesma. A gente passa por essa mesma transição que o Brasil, o restante do mundo também passa, né? A gente sai às ruas, a gente está voltando a frequentar os restaurantes, as esplanadas, os locais que têm alguma aglomeração, mas eu noto, em particular pela atitude das pessoas e principalmente a minha atitude também, é uma atitude muito de cautela. A gente tem essa cautela para exatamente por sabermos, né, estarmos conscientes de que a pandemia ainda não acabou. E é interessante isso aqui para a gente, porque o Ministério da Saúde e também os governantes, sempre nas suas falas, estão enfatizando isso, trazendo isso para a população, que a população tenha responsabilidade nessa sua retomada, até porque ainda não há uma cura. Nós precisamos ser responsáveis com nós mesmos, primeiramente, e depois com os nossos amigos, com aquelas pessoas que a gente tem contato diariamente, principalmente aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar e precisam encontrar os seus colegas de trabalho todo dia e depois tem que retornar para casa e reencontra os seus familiares, seus pais, seus avós, seus filhos, seus amigos, né? Então, aqui a gente tem também essa preocupação. Nos transportes públicos e nas ruas, a gente vê todo mundo de máscara, ou a grande maioria de máscara, porque também, como o Brasil, em todo canto, de vez em quando a gente vê alguém sem a máscara, mas realmente quando está sem a máscara, inclusive quando já é uma etiqueta também, ou no ônibus,
ou no metrô, ou quando você vai se aproximando de uma pessoa que está sem máscara, e que você nota que ela está com a máscara na mão, você já pede para que ela coloque a máscara, ou se ela não tem máscara, geralmente as pessoas andam com a máscara reserva na sua bolsa, né, e oferece essa máscara para essa outra pessoa colocar. Eu acho isso interessante exatamente porque revela essa questão do cuidado com você e com o outro ser humano que você está tendo contato. Então, isso é uma coisa que a gente está tendo. Nas universidades e nas nossas escolas ainda, nós não retornamos, porque as aulas aqui retornam apenas no meio do mês de setembro, ou seja, lá para o dia 13, dia 15 de setembro é que nós vamos retornar. O governo, juntamente com os pais, juntamente com todas as autoridades da saúde, estão discutindo como é que vai ser dessa volta ainda, né? E a gente não tem ainda uma certeza como é que vai ser essa volta no sentido concreto. Há uma discussão, há várias digamos, há várias sugestões, por exemplo, salas isoladas, a questão do ensino híbrido, metade da turma na sala de aula, da outra metade na sua casa, depois faz um rodízio. Há uma série de discussão ainda que se está fazendo. Mas uma coisa é certa em todas essas discussões, e a gente escuta de todas aquelas pessoas que, pelo menos, eu me aproximo e tenho digamos assim, tenho a felicidade de debater sobre isso. Aqui, ao menor sinal que isso, que seja, que esteja ocorrendo um repique da pandemia, que isso possa prejudicar as famílias e principalmente os alunos, as escolas vão voltar a fechar. Né? Não é uma coisa aqui de dizer assim, não, é porque aqui não há uma disputa. Aqui não há uma disputa por abrir ou fechar a escola, por a escola ser do lado vermelho ou por ser do lado azul, ou vice-versa. Aqui há uma compreensão que a educação, como a saúde, como a economia, é uma prioridade. E a educação, como prioridade, deve ser tratada da melhor forma possível para que essas crianças possam voltar e possam começar a retomar o seu convívio social. Entrou aqui agora a Thelma Alves, também o nosso amigo Luiz Charles, da Petrobras, aqui do coletivo Ocupe. Martins, vamos começar a destrinchar a tragédia brasileira. No mundo, nós temos 20.124.437 infectados, o que significa 2.588 para cada 1 milhão de pessoas. No Brasil, nós temos 3.068.000 infectados, o que significa 14.518 para cada 1 milhão de habitantes. Então, para começar o nosso bate-papo, nós temos 7 vezes a média mundial de infectados. Esse é o começo da tragédia brasileira. Martins, eu queria trazer aqui os números por região, e aí depois eu queria te fazer uma provocação, porque eu lembro que o presidente Bolsonaro falou o seguinte, no começo da pandemia, ele falou o seguinte, olha, a influenza matou ano passado 800 pessoas. E o coronavírus não vai chegar às 800 pessoas. O Osmar Terra, que falava com a convicção de médico, e que todo mundo até apostou que ele ia ser o ministro, coadunava com o presidente que não ia chegar nos 800 mortos. E esse número a gente já multiplicou por mais de 100, né? Pelo que 120 vezes, algo assim. Então, eu vou trazer aqui os números por região e depois eu queria que a gente comentasse sobre isso, sobre esse comparativo Perfeito. do coronavírus com outras enfermidades. Né? A região sudeste, em São Paulo, nós temos 628.415 infectados e já temos 25.000
151 mortos. Esse número é um número que assustou o mundo, porque a Itália, a Espanha, quando chegou na casa dos 20 mil, pois só São Paulo está com 25 mil. Rio de Janeiro, 180 mil infectados, 14.108 mortos. Espírito Santo, 93.069 infectados, 2.764 mortos. Minas Gerais, rapidinho. Minas Gerais, 135 mil infectados, 2.894 mortos. Região Sudeste, né? Região Sul, rapidinho. Santa Catarina, 106 mil infectados, 1.541 mortos. Rio Grande do Sul, 84.034 infectados, 2.417 mortos. Paraná, 94.124 infectados, com 2.398 mortos. Parando rapidinho aqui, primeiro no Sul e no Sudeste. Você vê que no começo, essas regiões, de alguma forma, coadunaram com o pensamento do presidente e não fizeram de cara o isolamento. Hoje, a gente reduz os números no Nordeste, ou pelo menos reduz o impacto, e cresce na região Sul e Sudeste. Rapidinho, região Nordeste. Bahia, 194 mil infectados, 4.011 mortos. Ceará, 188 mil infectados, 7.979 irmãos cearenses mortos. Maranhão, 130 mil infectados, 3.187 mortos. Pernambuco, 105 mil infectados, com 6.970 mortos. Paraíba, 90 mil infectados, 2.023 mortos. Alagoas, 68 mil infectados, 1.688 mortos. Sergipe, 64 mil infectados, 1.614 mortos. Piauí, 60 mil infectados, 1.503 mortos. E para fechar, o nosso Rio Grande do Norte, 55 mil infectados, 1.977 mortos. Vamos parar por enquanto aqui nessas três regiões. Olha o tamanho da tragédia brasileira, querido. Jário, é o silêncio que grita. É esse silêncio que grita que é o nosso grande tema de hoje aqui na nossa conversa boa. Essa metáfora que a gente hoje utiliza para gritar, para explanar esses mais de 100 mil mortos no Brasil sobre coronavírus, é exatamente para demonstrar que nós estamos perdendo a guerra. Para ficar bem na linguagem do nosso presidente. Ou seja, nós estamos perdendo várias batalhas e essa soma de perca de várias batalhas pode nos levar a perdermos a guerra contra esse coronavírus. E eu, para iniciar uma avaliação mais contundente, peço licença a você e aos colegas, aos ouvintes que estão ouvindo nossa conversa boa essa semana, para começar do início, ou do começo, como a gente diz aí no nosso Ceará, E começo com uma frase que foi dita no sábado, 8 de agosto de 2020, pelo ministro interino da Saúde, o senhor general do Exército, Eduardo Pazuello. Não é um número que vai fazer a diferença. Veja que frase. Essa sentença não é um número que vai fazer a diferença. Uma sentença verdadeira como essa transporta uma grande mentira desse governo. Uma grande contradição desse governo. Por que digo isso? Porque desde o início, já são
6 horas e 24 minutos no Brasil, 22 horas e 24 minutos em Lisboa, Portugal. Desde que nós começamos a conversar aqui, nós só falamos de números. Números que importam e que fazem a diferença. Porque esses números que importam e fazem a diferença estão relacionados a seres humanos. A pessoas que foram acometidos pela Covid-19 e tiveram as suas vidas interrompidas. Que muitos, se nós tivéssemos tido uma coordenação nacional, se nós tivéssemos tido um despreendimento político, partidário e ideológico, talvez todos não seriam salvos, mas grande parte dessas pessoas que já tiveram suas vidas interrompidas até esse exato momento no Brasil teriam sido salvos. Então, os números fazem a diferença, os números importam, principalmente quando esses números não são estatísticas vazias. Esses números, eles têm um sujeito por trás deles. E esse sujeito por trás dele tem um nome. Dona Maria, seu Joaquim, seu Samuel, o Salmito, Dona Rosa, seu João, o Kleber, o Wagner, seja qualquer nome próprio que a gente queira dar. Um conhecido da rua, um conhecido de um conhecido meu que foi acometido, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu conheço que ainda estão doentes. Então esse número, ele apenas organiza, organiza dentro de um caos que a gente está vivendo, para que as autoridades do Estado possam planejar ações que mitiguem isso que a gente está passando. O Ministério da Saúde, Jair. E também para Ministério... a gente ter um pouquinho de transparência, né, Martins? E o Ministério da Saúde do Brasil era tido como um ministério que tinha uma referência mundial nos seus dados, pela sua transparência, pela sua organização, pela utilização desses números para planejar políticas públicas de mitigação dessas doenças que a gente é acometido em todo o Brasil. Célia Viana, que entrou agora aí, que é uma enfermeira, sabe muito bem disso, que todo o sistema de saúde no Brasil é assentado nessas estatísticas, nesses números, que fazem com que os seus técnicos, os seus estudiosos, os seus trabalhadores possam planejar todo o enfrentamento para a saúde do Brasil. Em nome da Célia, vamos saudar todos os profissionais de saúde do Brasil, né? Que Pronto. São um exemplo, né? Pessoas que, com seu heroísmo, tiveram e estão na linha de frente, né? E o que é que a gente vê agora nesse momento no Brasil? A gente vê uma negação dos números estatísticos dentro de uma pandemia. Eu queria até, deixa eu te interromper de novo, Martins, eu não posso deixar de fazer isso porque eu sempre sou muito crítico com a nossa mídia corporativa, mas eu quero fazer um reconhecimento aqui. A mídia foi fundamental para que o governo não conseguisse esconder os números da pandemia. Né? Sim. Quando os grandes jornais, os grandes meios organizaram um consórcio dos veículos de imprensa para investigar junto às secretarias estaduais e municipais
os números verdadeiros, porque você lembra que no comecinho, às 17 horas você tinha um balanço diário. Depois Sim, passaram para as 19, passaram para as 22 e depois já não queriam nem apresentar esses números, né? Então, sim, sim. temos que reconhecer isso. E isso é interessante, Jair, porque veja bem, o Ministério da Saúde utilizava esses números antigamente para, para assentar, para programar, para planejar como ele ia atingir os seus alvos, entre aspas, ou seja, como ele ia atender os seus cidadãos nessa questão de saúde. E o que foi feito agora? Hoje, quem lê os grandes jornais brasileiros viram a utilização dos números que fazem a diferença sendo usado politicamente pelo governo para atingir os seus inimigos políticos. De novo voltamos para a frase que não é um número que vai fazer a diferença. Veja como faz a diferença. Porque foi utilizado exatamente da mesma base de dados que é o DataSUS do Ministério da Saúde para fazer esse ataque aos governadores e aos prefeitos do Brasil. E com isso eu quero passar para a segunda página desse nosso bate-papo e dessa frase, que é o que? Nós aqui que estamos nessa conversa boa, com certeza, né, na nossa família, ou próximo a gente, nós temos algum negacionista. Temos algum negacionista. Aquele que está sempre contra a ciência, que está sempre contra a política, que está sempre contra tudo. Ele quer ser contra, né? E o negacionista agora, ele afirma que as mortes não foram por Covid, foi por qualquer outro motivo e alguém, o sobrenatural, colocou lá que foi o Covid. Pronto. E aí eu fui lá de novo no banco de dados do DataSUS, que são indicadores que se utilizam para a tomada de decisão, e fui pescar alguns números desses que esses negacionistas das nossas famílias, dos nossos amigos, sempre falavam no início da pandemia, lá em março, abril. Ah, para que essa besteira toda? Para que a gente se preocupar com isso? Isso é uma frescura, isso não deve ser. Até porque, por que não se preocupa com quem morre com dengue, com chikungunya? Por que não se preocupa com quem morre com zika? Bom, no ano de 2019, segundo o Ministério da Saúde e o DataSUS, em todo o ano, de janeiro a dezembro, de dengue morreram 782 pessoas. De chikungunya, 92 pessoas foram a óbitos. E de zika, 3 pessoas. Esse, um ano inteiro de 2019, com dados do DataSUS do Ministério da Saúde. Isso dá um total de 877 brasileiros e brasileiras que faleceram, suas vidas foram interrompidas quando tiveram de frente de uma dengue, de uma chikungunya e de uma zika. Gente, vejam como o número faz a diferença. 877 pessoas o ano inteiro. Menos do que morre no Brasil hoje, diariamente, já faz 3 meses de Covid-19. Nós temos uma média diária de Covid-19 de 1.000 mortos por dia. Um outro dado que é muito interessante, que é da administradora de seguros, que também é extraída, aí é extraída do Sistema de Informação de Mortalidade do SIM, que também é do Ministério da Saúde, faz parte de todo esse sistema do DataSUS, que as mortes no trânsito em todo o ano de 2019 foram 40.721 mortes
causadas pelo trânsito em todo o ano de 2019. Ela se constitui como a 10ª razão de morte no Brasil. A primeira razão de morte no Brasil é por doença causada pelo câncer, né? Que são dados, aí eu não tenho os dados de 2019, mas são dados de 2018, do Ministério da Saúde, do DataSUS, né? Que por câncer morreram 223.757 brasileiras no ano de 2018. A segunda causa de morte no Brasil é doenças do coração. Em 2018, morreram 175.950. E a terceira são doenças cerebrovasculares, que morreram 99.904 brasileiras e brasileiras em 2018. Menos do que já morreu de Covid-19 em 2019, de março, abril, maio, junho, julho, e estamos agora no mês de agosto. Ou seja, em 6 meses de Covid-19, nós ultrapassamos a terceira causa, que é a causa de doenças cerebrovasculares de morte no Brasil de brasileiras e brasileiros. Números importam, porque nós estamos falando de morte, estamos falando de vida, nós estamos falando de brasileiros, brasileiras. Os números que não importam são quantas vezes o presidente da República Federativa do Brasil correu por dia atrás de uma imã para lhe dar cloroquina. Quantas vezes o presidente da República Federativa do Brasil abriu a porta do seu carro para entrar, ou então para sua esposa entrar? Quantos passos o presidente da República Federativa do Brasil deu dentro do seu gabinete, ou da porta de sua casa até o seu gabinete? Quantas vezes o presidente da República Federativa do Brasil escovou os dentes por dia? Realmente, esses números não farão a diferença para o que a gente está vivendo e pela importância que são esses números para que a gente possa programar, para que a gente possa organizar a questão do enfrentamento da pandemia. Então é por isso que esse silêncio... Talvez a pessoa menos indicada para dizer que esses números não importam ou que não vão fazer diferença para o Brasil fosse o ministro interino da Saúde. Né? Talvez a pessoa menos indicada para fazer esse tipo de afirmação, porque se a gente já passou a terceira maior causa de mortes em um ano, então, para ele, esses números deveriam ser muito importantes, né, para a avaliação, para o trabalho dele. Fazer a diferença, Jair. Faz a diferença, né? Mas esses dias, olhando para esses números e vendo o que está acontecendo no Brasil, comecei a perceber que a gente tem um governo perverso. A gente tem governantes perversos. E olhando para a sala dos governantes perversos, percebi que o mais perverso é o ministro da Economia. Vejam, nós estamos nesse caos todo da saúde, da economia, da crise social. E o que o ministro faz? Pouca coisa. E o que o ministro quer? Privatizar.
E o que é que nós vemos? Ontem que eu fiquei estarrecido. Saiu uma pesquisa do Instituto Milênio ligado aos grandes empresários, banqueiros e tudo, baixando o sarrafo no Estado, no serviço público, com gráficos e tudo, mostrando que o serviço privado fazia melhor, inclusive o enfrentamento da Covid. Falando que só faltou usar a palavra de 1990, que os funcionários públicos são marajás. Mas, gente, isso é de uma perversidade tremenda. Mas hoje não tem sequer figura de linguagem, né, Martins? O governo se manifesta em relação aos trabalhadores como inimigos, né? Inimigos nos quais se deve colocar uma granada no seu bolso. Inclusive, esse discurso ideológico, econômico do Paulo Guedes, ele está tão deslocado que eu não sei se você lembra que naquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, general Braga Neto, ele propõe um programa de investimento público, o Pró-Brasil. E aí, olha, quem não assistiu, que assista a íntegra dessa reunião. O Paulo Guedes solta o sarrafo contra o Braga Neto, dizendo que não tem condições, que não tem lastro financeiro para um programa de investimento público. E o Rogério Marinho, que foi o cara responsável pela reforma da Previdência. Tudo que você não pode dizer do Rogério Marinho é que ele é um social-democrata, um socialista, nada disso, ele é comprometido com o capital. Mas o Rogério Marinho, um pouco irritado, ele diz, olha, com a devida venha, e respeitando aqui a posição dos demais ministros, mas o mundo inteiro está revendo os seus dinossauros ideológicos econômicos. A presença do Estado, agora no enfrentamento direto e no momento posterior, como uma força, uma alavanca de um novo aquecimento econômico, vai ser fundamental. Então, ou nós também revemos as nossas posições, fazendo um comentário claramente direcionado ao Paulo Guedes, ou então a gente vai ficar preso em ilusões ideológicas. Porque, mais uma vez, a única coisa que a gente consegue ouvir é que terão mais reformas anti-trabalhadores e que terão mais privatizações e que o grande papel do Estado seria não atrapalhar o poder do investimento privado. Então, é o samba de uma nota só do ministro Paulo Guedes. É por isso que a gente vive um governo de perversos. Veja o que faz também o presidente da Câmara, do Congresso Nacional, quando teve a oportunidade, quando tem a oportunidade para falar. Também ele defende tudo isso. Agora, Veja... é triste, vamos falar um pouquinho de política, mas é triste como as forças políticas no Brasil, atônitas, ou pelo menos parte importante das forças políticas, disputam a atenção do Rodrigo Maia, né? Disputam qualquer afago do Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia é um sujeito que ele é omisso, se o Rodrigo Maia ele não tem compromisso com a agenda de retomada do crescimento brasileiro. Então, a gente fica triste por ver que as lideranças e as forças políticas estão meio que presas nesse labirinto. Elas estão perdidas, Jair. Por que elas estão perdidas? Porque o mundo girou. E como o mundo girou, a política também girou. E as pessoas ainda estão no outro giro. Não vieram para esse giro aqui. É por isso que muitos desses querem apenas domesticar o atual presidente, para que ele fale menos, para que ele não agrida muito,
para que ele, de vez em quando, faça as loucuras dele, mas não atrapalhe a agenda econômica, não atrapalhe a agenda de usurpação das riquezas do povo brasileiro. Só isso, certo? E a Deixa eu gente... lhe provocar. O Osmar Terra disse que nós teríamos 800 mortos com a Covid-19. Ele chegou a dizer, em 2 de junho, a curva de contágio da Covid-19 já passou pelo pico e está caindo durante o mês de maio, como prevíamos. Todas as cidades mais afetadas registram quedas de internação diária. A trajetória do vírus ignorou a quarentena, não achatou curva alguma. A epidemia termina em junho. No meu aqui são 11 de agosto. Eu não sei se em Lisboa também é 11 de agosto. Mas a epidemia terminaria em junho. Agora, para discussão, Martins. O Domingos Alves, ele é especialista em estatísticas, né, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E ele foi questionado sobre os 100 mil mortos no Brasil. É um médico do Laboratório de Inteligência em Saúde. E ele afirmou o seguinte: devemos chegar a esse número entre os dias... Não, ele foi questionado sobre os 200 mil mortos. E ele: devemos chegar a esse número entre os dias 15 e 16 de outubro, se as tendências não mudarem. Eu tinha previsto originalmente que a gente iria chegar entre 9 e 10 de agosto aos 100 mil, mas deve acontecer entre os dias 7 ou 8. Ou seja, já pode adiantar a predição dos 200 mil óbitos para a primeira quinzena de outubro. Na minha opinião, as curvas vão acelerar nas próximas semanas. Vejo que essa epidemia vai ficar desse jeito até dezembro, até que tenhamos uma solução mais clara. E ele não faz essas análises, ele não faz essa fala no achismo. Ele não fala isso porque ele está apostando com alguém para ver quem ganha e para ver quem perde. Ele faz essa narrativa, essa fala, baseado em alguns estudos. E tem vários estudos espalhados pelo mundo, tem vários modelos matemáticos espalhados pelo mundo, de grandes universidades que olham para o Brasil com uma preocupação que nós brasileiros às vezes não olhamos. Ou às vezes, quando vemos, como Deus é brasileiro, dizemos: meu Deus, isso não é verdade. Meu Deus, salva-nos. Meu Deus, por favor, evita isso. Deus faz tudo isso, contanto que você também faça a sua parte. Deus é muito bom para poder fazer isso, mas contanto que você, como humano e como temente a Deus, também faça isso. Então, por exemplo, existe um Instituto de Saúde da Universidade Americana, né? Chama-se em inglês IHME, que projeta para o 1º de dezembro de 2020 a projeção máxima 256 mil mortos. A média 192 mil mortos. E há, digamos, eu não sei se isso eu posso falar, a otimista, né? Não sei se isso é otimista. Não sei se é isso, mas é a linguagem da estatística. 167 mil mortos. Em junho, retrocedendo para junho, quando o senhor Osmar Terra falava que nós teríamos apenas 1.000 mortos, nós tivemos 29 mil mortos, minha gente. 29 mil mortos em 1º de junho de 2020. Em 1º de julho de 2020, nós tivemos 60 mil mortos. Vejam como os números fazem a diferença. Vejam como esses números importam.
importam exatamente porque nós estamos sem capacidade de reação. Nós estamos sem capacidade de jogar essa curva para baixo e a gente está. O governo brasileiro central se acostumou, naturalizou 4 Boeings diariamente caindo no Brasil e suas famílias enterrando seus mortos. Vamos tocar a vida. Essa é a frase. Naturalizamos a tragédia. Total. Minha gente, em qualquer país do mundo, como a gente viu, deveríamos ter aprendido também isso nos outros países que começaram a crise antes da gente. Chegava-se a 500 mortos dias, era o fim do mundo. No Brasil, nós chegamos a 1.000 mortos por dia e ficamos atônitos. Ficamos parados. Ficamos chorando. O presidente não tem nenhum movimento de compaixão por esses 1.000 mortos e por essas famílias que estão aí. Martins, a Verônica faz uma pergunta interessante aqui, que ela diz o seguinte: João, você já conhece o trabalho do Comitê Científico do Nordeste, coordenado pelo médico e neurocientista brasileiro Dr. Miguel Nicoleles? Interessante, eu não sei se a gente vai conseguir resgatar, mas, Verônica, nós fizemos uma edição do nosso programa muito boa que a gente tratou justamente sobre o consórcio Nordeste e sobre esse comitê científico, né? Como a gente estava na contramão do Brasil, fazendo bonito, dando exemplo. Então, a Verônica falou que se você tiver interesse, posso lhe mandar o boletim 9. Verônica, depois mande para o João e mande para mim também, porque eu confesso que a gente falou, mas eu não tenho feito esse acompanhamento dos boletins, tá? E aí, daqui a pouquinho a gente, na atualização, a Verônica, que é da área da saúde, é enfermeira, daqui a pouco, na atualização do nosso Conversa Boa, que a gente vai ampliar um pouquinho essa conversa, a gente chama a Verônica para um bate-papo com a gente. Dá uma boa noite aqui para o Serginho Mesquita também, que está aqui. E a Angelice diz o seguinte: quem ainda pode esperar alguma coisa de um ser humano que desde o começo já mostrou que não há interesse nesse assunto? Agora, Martins, acho que uma pauta importante de assumirmos politicamente, e isso enquanto sociedade, ultrapassando as fronteiras, inclusive nacionais, é o seguinte: é que chegando à vitória de construirmos uma vacina, de construirmos remédio, de construirmos tratamento, o que seja, que isso seja amplamente fornecido, democratizado o acesso para todo o povo. Porque não é possível que a gente ainda esteja sujeito a patentes de qualquer ordem para que o nosso povo tenha acesso a essas vacinas. A China, eu já tinha visto que tinha se posicionado nesse sentido, de que ia liberar quando chegasse, mas a gente tem que fazer uma pressão global nesse sentido. O que você pensa? A vacina, ela deve ser um bem da humanidade. Ou seja, é essa a pegada e já há essa discussão dentro da ONU, já há essa discussão dentro da OMS, já há essa discussão em alguns líderes mundiais preocupados exatamente nisso, né? E como a vacina como um bem mundial. A vacina não pode ser utilizada apenas para aqueles que podem pagar, porque aí vai ficar caracterizado o que aconteceu no início e está acontecendo agora. A doença chegou por onde? Quem a trouxe? Ela foi estabilizada primeiramente onde? E ela está agora aonde? E como ela afeta? Todas essas questões a gente está sabendo e com certeza, como a Verônica falou aí, doutor Nicoleles, os dados deles trazem que, e ontem também, eu acho que foi ontem ou foi hoje, saiu um dado, uma pesquisa do governo de São Paulo que é crucial também. A doença afeta aos mais vulneráveis, aos pobres
negros e negras das periferias das nossas grandes metrópoles e dos nossos sertões. Ponto. É isso. E que é outro número, que é outra estatística que faz a diferença quando utilizado esses números para organizar a política pública de mitigação ou de combate a essa pandemia. O que nós temos vendo, o que nós estamos vendo agora, eu não posso deixar de dizer dessa maneira, porque é da maneira que se deve dizer, é uma verdadeira incompetência do Ministério da Saúde para atuar de uma forma coordenada no enfrentamento à pandemia no Brasil. E deixa eu lhe É dizer, isso. o presidente Vladimir Putin anunciou hoje, né, a vacina russa, que até a Angelice aqui está perguntando. E essa vacina russa, será que é confiável? Só o Ratinho Júnior está interessado em comprar. Mas veja bem, Angelice, vamos lá, que é importante isso que você tocou. A Rússia anunciou que a Célia colocou, eu quase perdi meu filho caçula, enfermeiro para Covid-19. E a Geórgia também teve, olha só. Eu tenho um conhecido que infelizmente perdeu o pai, o outro perdeu o pai e a mãe. Isso é uma tragédia. Olha só, a Rússia anunciou que iria para a fase 3 aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui no Brasil também no Paraná, né? Que além do Brasil, deveriam haver voluntários na própria Rússia, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita e no México. O que seria essa fase 3? É porque a fase 1 seria o desenvolvimento exploratório, a fase 2 a pesquisa pré-clínica e a fase 3 a pesquisa clínica. Nesse momento já há tanto uma propaganda negativa contra a vacina russa, como embaraços da Anvisa. Porque não pode haver esse teste sem a liberação da Anvisa. E nós temos que pressionar também nesse sentido. Porque quem está lá na Anvisa é mais um oficial das Forças Armadas que é negacionista, terraplanista e que estava cotado para assumir o Ministério da Saúde. Então, mais uma tentativa do governo federal de criar embaraços para que a gente possa chegar a uma solução para esse problema. O Álvaro coloca, o maior contágio é no transporte público, atingindo os menos favorecidos. Para a gente ver como a gente também já tratou aqui como a Covid-19 tem cor, ela tem cor e classe social. Mas olha só, que coisa triste essa situação do governo federal criando mais uma vez embaraço, Martins. Mas eles são craques em fazer isso, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado também com todas essas vacinas, por quê? E eu acho que, inclusive, a própria vacina russa está tomando esse cuidado, que onde eles fazem a primeira patente, né, mas ainda eles fazem uma primeira patente, essa patente é como se fosse uma corrida, eles fazem isso logo de início, mas eles avisam que ainda falta esse teste 3. É mais ou menos o que nós fizemos, a Fiocruz fez com Oxford. A Fiocruz já está produzindo a vacina, porque os primeiros testes, os primeiros resultados foram muito promissores. E aí também, com certeza, eu não sou médico, eu não sou infectologista, né? Mas com certeza, baseado em dados matemáticos, estudos, em experiência, há uma probabilidade de ser bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para também não ficar nessa disputa da vacina melhor. Claro. Isso não importa para a gente quer a solução para o problema. Segundo a OMS, mais de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo e pelo menos 6 delas estão na fase 3. O que a gente quer é que chegue logo a solução desse problema. Martins, uma boa noite para ti, tá? Para os teus que estão aí em Portugal, para toda a comunidade brasileira e para toda a turma boa que esteve aqui com a gente, né? Angelice, Álvaro, Célia, toda essa turma boa que sempre está fortalecendo a nossa conversa boa.
Boa noite, pessoal. Mais uma conversa boa que a gente encerra. E a gente espera vocês de novo aqui na terça-feira que vem, a partir das 18 horas, para mais uma conversa boa e um tema instigante aqui para a gente dialogar nessa uma hora que passa muito rápido, porque a gente tem ou seja, os temas são tão instigantes e gostosos de falar, né, que a gente já passa logo de uma hora. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, Martins. Tamo junto. Terça-feira às 18 horas. Até.